Levítico, capítulo 20. Castigos para diversos pecados. Disse o Senhor a Moisés: Dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel que der um dos seus filhos a Moloque terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e o exterminarei do meio do povo, pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moloque, contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo. Vós, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Obedecerei os meus decretos e os praticareis, pois eu sou o Eterno, vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe deverá morrer. Visto que ele amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a cúmplice. O homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez do seu pai. Ambos deverão morrer, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados, e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele será também morta, assim como o animal. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha do seu pai ou a filha da sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, comete ignomia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe a descoberto a fonte do teu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do teu sangue. Serão ambos exterminados do meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe e nem a nudez da irmã do teu pai. Assim, pois, é descoberto a sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher do seu tio paterno descobriu a nudez desse, e levarão o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por sua esposa a mulher do seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez do seu irmão, e morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim não vos vomitará a terra a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vós, pois elas se acostumaram a fazer tudo o que é contra a minha vontade, e por isso me aborreci totalmente delas. Da mesma forma vos tenho dito: tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo de agora em diante vos dou por possessão uma terra que mana leite e mel. Eu, Yahvé, o Eterno, vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos tornei vós mesmos imundos por meio de animais, aves ou qualquer criatura de que move rastejando sobre a terra, os quais separei de vós por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Yahvé, o Senhor, sou santo, e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. O homem ou a mulher que entre vós invocarem os espíritos dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Levítico, capítulo 21. Leis para os sacerdotes. Disse ainda o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Tu lhes dirás:
Um sacerdote não poderá profanar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente muito chegado, como mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Não farão tonsura na cabeça, não raparão a extremidade da barba e nem farão cortes no corpo em sinal de luto. Serão consagrados a Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as oferendas queimadas diante de Yahvé, o pão do seu Deus, e devem ser fiéis e viver em santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu Yahvé que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra prostituindo-se, profana de igual forma a seu pai e deve ser queimada viva diante de todos. O sumo sacerdote que tem a preeminência entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas, não deverá deixar de cuidar e pentear os cabelos, nem rasgar as roupas em sinal de luto, conforme a tradição entre o povo. Ele não poderá tocar em uma pessoa morta, mesmo que seja seu próprio pai ou sua mãe. Isso o tornaria impuro. Não sairá do santuário a fim de não profanar o santuário de Deus, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção do seu Deus. Eu sou Yahvé. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada por atos de prostituição, não as tomarás por esposa, somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa. Pois assim não profanará sua descendência, pois eu sou Yahvé, que a santifico. Impedimentos ao sacerdócio. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e ordena-lhe: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para apresentar ofertas de pão a seu Deus se tiver alguma mácula, pois nenhum homem pode apresentar ofertas de alimento caso tenha algum defeito, seja cego, aleijado, com defeito na face ou corpo deformado, ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doenças nos olhos ou que tenha sarna ou outra qualquer doença de pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar oferendas queimadas a Yahvé. Se nele houver alguma mácula, tem defeito e por isso não se poderá se aproximar para oferecer o pão de seu Deus. Esse homem poderá se alimentar dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Entretanto, ele não poderá chegar próximo da cortina, o véu do lugar santíssimo, tampouco chegar perto do altar, pois tem um defeito, e por isso tornaria impuros todos os objetos sagrados. Eu sou Yahvé, o Senhor, e eu os dediquei a mim. E Moisés disse isso tudo a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Levítico, capítulo 22. Santidade na entrega das ofertas. Então disse Deus a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda: todo homem de vossa descendência, em qualquer geração, que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa de pele ou corrimento genital ficará proibido de comer das ofertas santas até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal, como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil, e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie.
Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Instruções quanto aos estranhos. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa do seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento do seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois sou eu, Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Leis quanto à oferta de animais. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Qualquer homem da casa de Israel ou qualquer estrangeiro residente em Israel que trouxer a sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou como dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele nenhuma mácula. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças de pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi ou um carneiro ou um cabrito deformado ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isso na vossa terra, e coisa alguma semelhantemente a estas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. E disse mais o Senhor a Moisés: após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante, poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Exortação final. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé, o Senhor.